Olá, pessoas lindas! Meu nome é Alice e sejam todas muito bem-vindas de volta ao meu canal. Dando seguimento às entrevistas com as autorias bissexuais, eu trago para vocês a autora T.S. Gomes, que vocês, de certa forma, já veem todos os dias aqui neste canal, quando vocês vão assistir vídeos meus. Por quê? Porque ela tá aqui no fundo. Ela escreveu Ayla e Marcelo. Sim, T.S. Gomes é a autora de Gótico Gourmet, um dos meus livros favoritos do ano passado. E sem mais delongas, vem para vocês acompanharem como foi esse bate-papo. Thay, um prazer enorme te receber aqui no meu canal. Muito obrigada por ter aceitado o convite de participar desse bate-papo sobre escrita e bissexualidade. Primeiramente, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que não te conhecem e nunca te viram na internet, nunca ouviram falar dos seus livros. Quem é você? Fala pra gente. Eis a pergunta, né, gente? Eu não sei quem eu sou. Meu nome é Thay, eu sou natural de Santos, eu sou formada em jornalismo, atuo em redação, mas sempre tive essa vontade de ser escritora, de fazer a vida como escritora. É muito difícil no Brasil, mas vamos andando. Então, os livros que eu tenho publicados agora são assinados como T.S. Gomes, todos os livros vão vir assinados assim. E eu escrevo o que me faz sentido, o que faz sentido para mim. Então, o que a minha criatividade fala que, nossa, isso seria tão legal nos moldes da nossa sociedade, só que fantástico. Beleza, então vamos nessa. Sou praticamente aí, então, a ferramentinha de uma mente meio maluca, mas estamos aí. Então, assim, já que a gente tá falando sobre escrita, né? Eu queria saber, que você é uma pessoa bissexual, assim como todas as pessoas que estarão aqui. Eu quero saber se a escrita contribuiu de alguma forma no seu processo de compreensão da sua bissexualidade. Sim, quanto mais eu escrevo personagens que tenham suas complexidades, mais eu percebo que existe aí uma forma de espelhar minha coisas que eu sinto normalmente. Por isso que eu acho tão complicado algumas discussões de separar a arte do artista, porque a gente coloca muito nós. Às vezes a gente só percebe que a gente colocou depois, quando a gente vai ler o resultado, e a gente, nossa, isso aqui faz sentido, mas na minha realidade, mas casou com a história e no final das contas a gente acaba sendo um só. Quando eu comecei a escrever, principalmente na época de fanfic, então na época de RPG, de ver personagens que já existiam, personagens que, olha só, nunca tiveram uma heterossexualidade 100% confirmada, apesar desse seu status quo de muitas produções, né? De esse personagem aqui, ele é hétero. Se não está em uma relação homoafetiva, então considerem que ele seja hétero. Esse status quo sempre me fez pensar, poxa, será que existe mesmo essas leituras que muitos fãs fazem nessa arte de fanfic, de fanficar, de que esse personagem aqui, apesar de ele nunca ter sido visto namorando ou interagindo com uma pessoa interagindo romanticamente, né, com uma pessoa do sexo, do mesmo gênero, do mesmo sexo. Esse personagem é mesmo heterossexual, a gente não pode ler uma bissexualidade nele, a gente não pode ler uma multissexualidade nele, né, algo diferente da heteronormatividade. A gente tem um começo muito, eu não diria homofóbico, mas eu diria internalizado de, não, isso tá errado, não. Porque quando a gente é criança, a gente vai crescendo, a gente tem aí uma parte da religiosidade de familiares, ou então de familiares que vêm de uma época que não tinha muito essa discussão se você não fizesse parte de comunidades já existentes que na época eram muito marginalizadas. Quando a gente tem esse tipo de background na nossa vida, a gente acaba encarando esse mundo a primeira vez com um certo negatividade, tipo, não é isso, não pode. Mas aí a gente vai lendo mais, a gente vai se questionando mais, crescendo. Já não é mais adolescente, vai vir a pré-adolescente, vai para a faculdade, onde, nossa, expandiu mais ainda o núcleo de pessoas que tem, porque parece que na escola, mesmo tendo grupinhos, ainda é uma mentalidade meio homogênea. Partiu para a universidade, já é todo mundo adulto, já fica mais, cada um tem uma mente diferente e você acaba sendo cercado por isso, por essa pluralidade. No meu caso foi muito isso, as fanfics começaram a me mostrar que existe essa leitura do heteronormativo em muitos personagens puramente por eles só se relacionarem com pessoas do sexo ou gênero oposto, sendo que a bissexualidade, quando a gente fala de multi, não tem uma necessidade, eu acho que nenhuma sexualidade, na verdade, tem uma necessidade de se basear em relacionamento. Não é porque você tá namorando alguém que você tem que saber qual é a sua sexualidade, porque você tá namorando essa pessoa. Então, se eu tô namorando um cara, eu que sou uma mulher cis, se eu tô namorando um cara, eu sou hétero. E se eu tô namorando uma mulher, eu sou homo. Não, então, assim, é muito uma questão de
como é que eu posso dizer? O jeito que a gente se encontra em uma sexualidade não pode estar amarrado a outra pessoa. É sobre nós. Então, a escrita me fez perceber muito isso, porque eu comecei a parar de analisar sexualidades com base em relacionamentos para ir com base em comportamentos, em identidades da própria pessoa, dos próprios personagens, que me chegou até nesse momento mais recente de criar as minhas próprias histórias e os meus próprios personagens, inclusive antigos, que eu percebo que, nossa, nunca foi hétero, não tinha como. Então, foi uma descoberta muito bacana junto com a escrita e junto com a escrita também tem esse desenvolvimento e compreensão de quem eu sou. Eu acho muito bacana como se entrelaça. É aquilo que a gente sempre diz, né? As nossas identidades vão para além dos nossos relacionamentos. E as pessoas pautam muito quem a gente é a partir de quem a gente está envolvido e aí apaga quem a gente é por conta disso. Exato. E pensando nesse viés, eu queria saber de você qual a importância para você de criar esses personagens bissexuais? É colocar no papel e futuramente em público o tipo de imagem de uma pessoa bissexual como eu queria ter tido quando eu estava me descobrindo ainda, né? Para eu poder saber que, por exemplo, naquela época eu não tinha muito contato para poder olhar e falar, nossa, isso sou eu. Eu nunca tive. É muito complexo, né? Porque são vários pedacinhos de como você se identifica. Quando você já parte do preceito, por exemplo, eu sou uma mestiça, eu sou filha de negro com branco. É muito difícil você encontrar esse tipo de representatividade que seja, como é que eu posso dizer, que não seja o extremo de um nem de outro. Você vê muito filme onde acontece a mestiçagem, só que o filho ou ele já é preto ou ele já é branco. Não tem uma representatividade que se diz como a gente vê pelo IBGE, que é o denominada parda. Não existe. Isso tanto para preto com branco quanto para indígena com branco. Então a gente acaba se sentindo nesse limbo. A bissexualidade parece que ela traz esse limbo junto. Então é muito esse conceito de existe uma identificação do preto, do branco e do pardo bissexual, e são identificações que são diferentes entre si. O branco bissexual não tem a mesma vivência que um preto bissexual teria. Então, poxa, então onde é que entra o pardo, né? Onde entra o mestiço? Essas partes sempre me pegaram muito. Aí depois entrou também essa descoberta do autismo, e eu fico, nossa, agora minha representatividade foi para as cucuias, né? Como é que eu vou achar um personagem pardo, autista e bissexual? Difícil, eu engasguei aqui. Mas é bem difícil. Mas a minha busca, então, nesse começo, quando eu criei principalmente o Marcelo, ele já pensei assim, bom, eu tenho muitos amigos que são homens bissexuais e que têm essa dificuldade de se posicionar como homem bissexual sem ter pessoas da própria comunidade falando, é gay, né? Pô, se tu gosta de homem, você é gay, pô. O homem que quer homem, que beija homem é gay, não tem outra. Eu já vi muitas conversas, inclusive, muito bifóbicas de mulheres que dizem, nossa, eu não namoraria um cara que já beijou homem. E esses meus amigos, a maioria deles, inclusive, eles estão em relacionamentos duáricos, eles estão namorando mulheres, estão casando com mulheres, mas eles já tiveram relacionamento com homens e que caiu nesse conceito de é gay. Eles passaram por muita dificuldade para se compreender. Eu entendo que para a mulher cis, ela chega a ser um desafio menor, porque, enfim, a mulher no todo ela é muito subestimada, né? Vamos combinar por aí. Já tem pesquisas acadêmicas e científicas já são muito poucas com mulheres na medicina, quem dirá na sexualidade. Então, entra num conceito meio... A mulher vai sofrer muito quando estiver namorando outra mulher, porque vai cair no negócio, é lésbica, sempre vai ser resumida ao relacionamento, como a gente estava dizendo. Mas o homem parece que tem uma marginalização muito maior por causa do próprio patriarcado, de pensar que o homem que pense em outro homem, ou que tenha uma vaidade maior, ele já é gay. Então já cabe nesse... Para a gente conversar como o machismo afeta muito o homem, né? Então é nesse conceito. Eu pensei, poxa, deixa eu fazer um Marcelo, deixa eu fazer um bique, eu sei que é que nem os meus amigos, esse bique, nossa. Pra mim, eu tinha amigos que falavam assim, eu acho todo mundo muito bonito. Meu problema é esse, todo mundo é bonito. Eu não consigo, gente, eu não me faz escolher, eu não quero escolher.
Não é sobre escolha, é sobre quem eu sou, né? Então, o Marcelo foi essa criação. Eu falei, vou criar um cara aqui que ele vai falar sim que já namorou homem, e isso não vai fazer dele menos bi. Ele vai falar que já namorou, mas ele é bi, porque ele tá de olho numa vampirona ali, olha, a vampirona ele quer. Gente, não tem outra. Então, nossa, para mim foi uma abertura de agora deixa eu ver meus outros personagens. Aí eu vi a Ayla e eu pensei, nossa, a Ayla é Aroace totalmente, ela é a romântica sexual. Só que ela percebe-se que por ela achar no Marcelo a pessoa dela, podia ser uma Marcela, podia ser não sei um nome NB agora, não vi nada que vi na minha cabeça, mas são nomes muito legais, deixa eu ver. Nome de. É turmalina, esse nome de pedra. Eu sei que NB gosta muito de pedra. Eu sei que vocês gostam, não é? Porque, vamos combinar, é muito bonito mesmo. Mas podia ser qualquer pessoa. Então a Ayla, percebi ali que na Ayla também não tinha uma heteronormatividade. Já não tinha, justamente por ser a romântica sexual. Mas entra mais nessa parte de não ver. Não ver gênero, não ver sexo, não ver corpo, mas sim ver um convívio, né? O que ela teve com o Marcelo não foi. Ela achou ele bonitinho, beleza, porque, poxa, ele tava usando um moletom do Scooby-Doo, velho. Não tem como, é irresistível isso, qualquer um fica. Mas o que foi para ela, o que mexeu com ela mesmo, foi o convívio de ele se encaixar tão perfeitamente no cotidiano dela que nada mudou. Então eu vi que mais isso também já se encaixava com coisas que eu sentia. O meu medo maior é de como a pessoa autista, é de convidar uma pessoa na minha vida e mudar muita coisa. Então, para o autista, isso é tortuoso. Então, quando eu vi isso na Ayla, eu percebi, nossa, pronto. A querida é Aroace, a querida pode muito bem ser autista, por que não? E a querida, ela é pansexual, ela tem ali o multi dela. Ela não vai pensar em sexo e gênero de ninguém. E eu percebi muito ali que, nossa, gente, sou eu. Sou eu em várias parcelas. Sou eu no Marcelo, sou eu na Ayla, sou eu em personagens novos agora do Sangue Quentão, né? Sou eu na Paola, sou eu na Beatriz. Aí depois eu criei mais agora a Mara e a Eleonor. Sou eu na Mara, sou eu na Eleonor. E vou criando os personagens e sempre tem um pedacinho daquela representatividade que a gente queria ver, mas não via. Então, a Ayla é uma mulher preta, que ela tem ali ela tem o seu multi, ela tem o seu lado Aroace, ela é completamente Aroace, não é um lado, ela é completamente, ela é entregue a isso. E você vê que essas identidades nos personagens já vão muito além do contato que eles têm entre si, já vem com eles. Então, quando a gente fala sobre um casal, um completar o outro, é sobre isso que a gente está falando, eles já vêm completos. Então, isso para mim é o que mais faz sentido. Eu preciso que meus personagens venham completos para eles se relacionarem. Porque se eles vierem pela metade, parece que em algum momento vou ter que resumir eles ao relacionamento. E isso é terrível, não dá. Essa questão de vocês sempre se colocam um pouco em cada personagem, né? Não tem como não fazer isso, porque cada personagem vai vindo também com a bagagem de vocês. Por mais que vocês criem esses personagens para ter suas próprias identidades, um pouquinho de vocês eles sempre vão ter. Sim. Você estava comentando, quando você se apresentou, sobre a questão da sua criatividade, né? E aí, eu queria saber de você, o que você considera como a parte mais importante do seu processo criativo? Nossa, eu acho tão difícil, porque o meu processo criativo é caótico, ele é caótico demais. Eu pego assim, a maioria das minhas ideias vem do e se tal coisa fosse de tal jeito. Aí com o Gótico Gourmet foi e se vampiros mudassem no Brasil, mas vampiros comessem comida normal, mas essa comida normal tivesse sangue no meio. Essa foi daí que nasceu a ideia, né? No caso de Eleanor Precisa Morrer, aí já foi um pouquinho mais estruturada. Eu posso dizer que a parte mais importante, então, para mim, além de ter esse insight aí do e se da isso, é saber o que eu quero extrair dessa história. Então, o que eu quero mostrar nessa história? O que eu quero que seja representado nessa história? Em Gótico Gourmet, o que eu queria que fosse representado fosse essa bissexualidade e a comunidade LGBT no geral, até porque a gente tem ali a Queer Mass e Sangue Quentão, foi ter essa visão como algo, gente, existe. Vampiros no litoral? Tem, existe. No universo da história, existe. Então, é uma normalização e um conforto. Eu digo que Gótico Gourmet não é um livro que você vai ver altos e baixos muito
bruscos, né, em falta de comunicação. Eu odeio plot de falha de comunicação, isso para mim me irrita profundamente. Mas na história em si é para dar esse conforto, é para mostrar esse romance entre duas pessoas que não são heterossexuais e que mesmo assim se encontram e nem estão buscando romance, estão vivendo situações completamente caóticas, né? E ela não precisa morrer. É meio que acontece a mesma coisa, assim, no caso de duas pessoas estando em situações caóticas. A diferença é que ali eu queria buscar o que eu queria entregar. Sempre isso que eu pergunto, o que eu quero entregar? Eu quero que as pessoas leiam e se divirtam e se sintam, tipo, fechem o livro e falem, ai, muito bom. E não encarem uma ressaca literária. Eu tenho medo de causar ressaca nas pessoas, porque eu fico pensando, meu Deus, isso é bom ou ruim? Eu acho que é bom, né, quando falam que o livro causou ressaca é porque foi muito bom. Não sei. Você sabe disso? Depende. Nunca. Né? Tô vendo. Eu fico com um pouquinho de medo quando falam isso. Mas não Algumas vezes sei. é por uma coisa muito boa, tipo, você lê o livro e ele foi tão incrível na sua vida que você tem medo de nunca mais encontrar alguma coisa tão boa, e aí você entra em ressaca. E tem a Oh, ressaca de, caraca, esse livro foi tão ruim que eu tô cansado e eu não consigo mais ler nada. Eu geralmente entro em entendi. ressaca por esse segundo motivo. Ai, meu Deus, então, é por isso que eu tenho medo. Fica assim, beleza, eu quero que todo mundo goste ou se divirta ou sinta alguma coisa. Na verdade, a gente nunca vai ter todo mundo gostando do que a gente faz. O que a gente tem que ter é algum sentimento, nem que seja raiva ou ranço, tá? Pra mim tá ótimo. Mas no caso da Eleanor foi muito uma questão de eu vou estruturar, porque o que eu queria entregar em Gótico Gourmet eu consegui entregar, que foi o pessoal pode até ter falado que eu não gostei muito do final, não gostei muito daqui, mas teve trechos que me fizeram rir. Pra mim, beleza, tu riu de alguma coisa? Nem que eu fosse pra rir, pra falar, nossa, que merda. Tu riu? Tá ótimo, obrigada. É o que eu queria. Obrigada. E Eleanor já foi. Eu quero que as pessoas leiam isso e vejam a dicotomia de duas mulheres que procuram a liberdade de jeito, cada uma de seu jeito, ao seu modo, e que encontrem nelas, ou seja, uma na outra. E, enfim, mas também Gótico Gourmet foi um surto, Eleanor foi mais um surto estruturado, foi um surto organizado, porque eu já sabia quais seriam minhas inspirações. Gótico Gourmet, a inspiração foi um monte de conversa, nada a ver que eu tive com uma amiga. É isso. Eu amo Gótico Gourmet, eu sou, né, suspeita pra falar. Eu gosto muito justamente por isso, pela simplicidade dele de ser as coisas acontecendo. E eu gosto muito das coisas acontecendo. Eu só espero que seja alguma coisa desse tipo de falha de comunicação se eu estiver lendo uma história adolescente. Sim. Eu gosto de ler história adolescente ainda. Não todas, mas eu gosto de ler. E nesse caso, eu consigo relevar muito bem a falha de comunicação. Porque são pessoas adolescentes, ainda estão aprendendo, tal. Mas duas pessoas adultas me irrita. Então Sim, evito. demais, não suporto. Agora eu quero que você me conte uma coisa totalmente aleatória que te inspirou na criação de um personagem ou de uma história. Nossa, totalmente aleatória, meu Deus, espera. Espera, o engraçado é que as pessoas sabem que eu tenho 2 livros e um conto, e uma antologia com a Andremes, mas as pessoas não sabem que eu tenho um monte de engavetado. Nesses engavetados tem muita aleatoriedade. Então, gente, qual? Pera. Muito aleatório que me ajuda a criar. Pera aí. Eu tenho um que vai vir ainda esse ano. Nossa, esse livro é muito cheio de aleatoriedade. Eu tô com esse livro desde 2017, tá? Olha, A ideia vem em 2017, o livro vem em 2020. Aí eu tô, ou seja, eu estou enrolando 5 anos, eu não quero prolongar mais do que isso, tá? Tanta coisa aleatória me faz criar personagem, porque assim, como é que eu vou criando meus personagens? Primeiro que eu sou muito esponja das pessoas. Isso vem do autismo, mas também vem de uma característica minha. Eu olho para as pessoas, sou muito observadora. Eu não tenho nenhum drama na minha vida, penso em qualquer drama, eu não tenho, eu sou uma pessoa muito privilegiada nesse ponto. O único drama que eu tenho é que, pelo amor de Deus, fatura fecha logo, porque eu tenho que repor meu shampoo. ai que coisa Então, boa! é bom, é bom. Ao mesmo tempo, é aquele negócio, eu nunca namorei, eu nunca tive essas experiências caóticas de relacionamento, então pode ser que isso também contribua. A gente sabe que a maioria do drama vem ali do... Contribui, mas agradeço, é uma benção não ter tido. Preferia ter Então, é ficado uma benção. burra e sem criatividade. Ai, meu Deus, nossa, meu Deus. Já pensou se eu for o oposto? Tem gente que precisa passar por um monte de coisa para ter criatividade. Já pensou se eu passo por um monte de coisa e perco? Gente, que medo! Que medo!
Mas eu diria que esse personagem que eu tô falando, ele veio de uma aleatoriedade de... Primeiro que ele já é um outro e se tal coisa acontecesse, ele já é isso. Ele é o e se a gente tivesse um herói... Olha, eu sou muito Marvete, eu sou muito leitora de HQ. Quando eu digo Marvete, não é pro lado negativo, tá, gente? Eu até zoo quem é nesse lado negativo, eu dou muita zoada. Mas eu gosto muito de herói, os heróis moldaram, assim, a minha adolescência e fase inicial da vida adulta num nível de, nossa, vocês me salvaram. Ai, mas eu sou só o personagem de histórias em quadrinhos. Não, mas você me salvou, sabe? Tipo, aquele meme. Então eu pensei, e se um personagem que virasse herói quando estivesse dormindo? Olha que ridículo, gente. Tipo, dormir. Eu meto todas as coisas que eu gosto. Comer e dormir. Tu vai ver sempre isso na minha história, é engraçado, né? Mas esse foi nisso. E ele nasceu disso. De um cara que dorme, mas um cara que vira herói. E eu pensei mais uma vez nessa dicotomia. O cara, quando ele tá dormindo, é um corpo. Quando ele tá herói, é outro. E um é uma coisa, o outro é outra. Eu não tô explicando muito, porque eu não quero spoiler ainda. Então... Eu quero que você leia, senhorita, porque tem comédia. Você gostou do meu humor no Gótico Gourmet? Vai ler aqui também. Mas, sei lá, os personagens que eu crio são muito nisso, de e se tal coisa acontecesse. Mas eu gosto muito de personagens. Dificilmente você vai me ver escrevendo um casal ou mesmo um personagem dividido em dois, que é o caso desse que vai vir agora, que sejam idênticos. Eles não são parecidos. Eu não gosto de personagens que sejam parecidos. Eu gosto da dicotomia da vida. Eu gosto de mostrar dois lados. E eu gosto de mostrar também que a vida não é preto e branco, sabe? A gente tem muitos tons de cinza no meio. E eu não estou falando dos 50 tons, tá? Estou falando de tons de tons de moralidade. Então, mas é isso. Eu não tenho um personagem que eu possa dizer explicitamente isso e isso. Eu sou muito louca, eu fico me alongando. Mas Mas isso que é bom, porque faz com que você tenha personagens que tenham identidades muito fortes, né? E falando sim. nisso, nesse sentido de que eu adorei o seu humor duvidoso, maravilhoso, que casa muito com o meu. Pensando nisso, que isso foi uma coisa que eu trouxe pra você, né? Foi um feedback que eu trouxe pra você. E pensando em todos esses retornos que você tem, de bate-papos, avaliações, eu queria saber se essas coisas te inspiram de alguma forma para suas próximas histórias. E se sim, de que forma você tenta utilizar isso? Nossa, eu tenho para mim que todo o feedback, até os que vêm na voadora, assim, sem muito tato, a gente sabe que esses normalmente são meio cruéis, mas a gente sabe que até da crueldade, até do tapa, a gente consegue pegar alguma coisa boa, né? Quando não vem no hate, aí quando vem no hate não dá. Ignorem, filtrem. Mas inspiram muito. Eu já sei até, eu já até reconheço que eu tenho um problema meio planinho com finais. É o mal do Stephen King, de chegar no final e não sei para onde eu vou, então vai do jeito que tá. Mas eu levo isso como próxima história que eu vou fazer, já tô na reta final dele, por isso que tá demorando tanto, porque agora eu tô com o perfeccionismo aflorado, né, por causa dos feedbacks, mas é muito bom saber disso, que eu tô com essa preocupação. Então, finais, tô tendo mais cuidado, com antagonistas. Tudo bem que o Gótico Gourmet, ele foi um livro que já tinha essa intenção de não ser um livro muito pensado em um antagonista tem que fazer isso e aquilo, e o antagonista ele tem que ser, a reviravolta tem que ser enorme. Não, ele foi um livro para ser tipo uma sessão da tarde. Mas eu vou melhorando conforme eu vou passando, eu vou criando finais que façam mais sentido, e eu vou pensando nessa complexidade. Sempre que alguém fala que podia ter isso de complexidade, podia ter aquilo de complexidade, isso aqui é muito legal, isso aqui, se você fizer mais vezes, vai ficar mais bacana também. Tudo isso a gente assimila, a gente tem que aprender a ser um filtro, para não trazer as coisas que não fazem sentido com a nossa escrita, e a gente tem que ser também um adaptador. Depois de passar esses feedbacks pelo filtro, a gente saber adaptar. É assim que a gente cresce. As pessoas que ao invés de se tornarem filtros, elas se tornam muros de eu não quero saber o que ninguém está achando, elas acabam ou não crescendo no que elas podem melhorar, ou acabam ficando só mais da mesma. Eu gosto de pegar esses aprendizados, principalmente porque eu estou no começo. Eu sou uma lagartinha ainda, então eu vou criando as minhas histórias. Quando eu tiver mais de 10, 20 anos de experiência, aí se eu quiser falar que agora eu quero escrever só o que eu quero, desde que esteja vendendo, eu posso, mas
no começo a gente tem que ser muito, muito empático com quem lê a gente. Certo? Agora, eu quero saber de você uma polêmica. Eu vou trazer uma polêmica agora. Eita. Eu queria saber como não surtar escrevendo livros LGBTQIA+, em um mundo cada vez mais conservador. Nossa, olha, o que me ajuda a não surtar é ser justamente uma pessoa muito satírica. É pegar esse mundo conservador e ficar dando alfinetada de um jeito bem humorístico, sabe? E um verdadeiro humor, não um humor que fere todos os direitos humanos, como certas pessoas. Um humor inteligente, um humor que não machuque o indivíduo, mas sim a questão que fere as pessoas, né? Então, qual é a questão que fere as pessoas? A homofobia, o racismo, é o machismo. A gente tem formas de criticar isso. Helena Não Precisa Morrer, o livro critica muita política, assim, a ponto de criticar dos dois lados, não só um. Apesar de que eu definitivamente não tô em um lado, se é que você me entende, né? Qual é esse lado? Mas a gente tem que ter essa consciência de que existem frutos podres em todos os lados. A gente está numa sociedade que ela está com uma crise que não está sendo controlada. Ela não está sendo controlada nem por quem deveria estar lutando contra e nem por quem já está lá, porque quem já está lá já vai ficar. Já está conivente, né? A conivência, às vezes, é até pior, eu diria. Mas vem muito disso, critica muito e, apesar de não ser críticas com teor humorístico, tem uma parte satírica no meio, sabe? Então, são duas mulheres que não são políticas, que não fazem parte da política, mas que estão nessa teia de qualquer jeito, porque é o que nós somos. A gente não é vereador, a gente não é deputado, mas a gente está nessa teia, porque a gente está no país, gente, a gente está na democracia, a gente tem RG. Então, a gente tem CPF, a gente tem a nossa identidade, então a gente está político, não tem como. Então, tudo que tem a ver com essa política que vem prejudicando grupos minorizados, para sobreviver enquanto a gente escreve, para sobreviver enquanto a gente pode escrever, porque vai que no futuro falam, opa, ditadura voltou, complexo, né? Mas enquanto a gente pode escrever, é ir nesse lado inteligente. Inclusive, uma coisa que eu sugiro muito para as pessoas é consumir produtos audiovisuais, produtos, na verdade, até de música, que foram feitos durante a época da ditadura, que são críticas muito, muito sutis, e muito sutis que eu digo é que tá escondida, mas tá muito forte. O cara cantou falando sobre pudim, mas não é o pudim que ele tá falando. Eu tô dando um exemplo muito esdrúxulo, mas é o tipo de conteúdo que você consome e você pensa, nossa, olha o que foi feito durante aquela época, o que eu posso fazer agora para que não chegue nessa época de novo? A escrita é resistência, então a gente tem que saber o que a gente está escrevendo e para quem que a gente está escrevendo, mais do que só escrever todo mês para ter o recurso da Amazon, né? A gente tem que ter um senso crítico, porque pessoas vão ler nosso livro. Tem gente que quer publicar livro porque gosta da sensação de ser lido, e tem gente que quer publicar livro porque gosta da sensação de ser lido, mas também quer causar um impacto social. E isso, para mim, é muito importante. A nossa existência é política, né? E quando Sim. A gente faz parte desses grupos minoritários, aí mesmo que é ainda mais. Exato. Se você não nasceu branco, homem, cis, então eu sinto muito. Você já é político, nasceu hétero, então, nossa, mas não é político, virou hétero. Se você é homem, branco, cis, hétero, você não é político. Mentira, você é político. Tem que ser, todo mundo é político, mas existem privilégios muito grandes para essa massa que a gente acabou de citar. E a massa que é do grupo minorizado tem que se posicionar para não ficar sendo minorizado mais, gente. A maioria dos brasileiros é preto e negro, né? Que é preto e pardo. A maioria é preto e pardo. A gente não é minoria, a gente é minorizado. E é uma coisa que eu aprendi recentemente, inclusive, né? Esse lance de a gente se sentir minoria é muito prejudicial para a gente. Nós somos maioria. O problema é que o sistema nos minoriza. É isso, porque as pessoas entendem muito minoria enquanto quantidade, mas não é quantidade, é escalas sociais. Já que eu trouxe uma polêmica, eu vou engatar outra. Temos polêmicas hoje.
Eu queria saber de você se você sente que histórias de protagonistas bissexuais, tipo, a gente expande isso até para protagonistas multis, principalmente as de protagonismo negro, se elas não se mostram como uma relevância no sentido de serem mais buscadas para serem lidas no meio literário. Com certeza. E eu digo até como uma pessoa que escreveu um livro de relacionamento duálico entre uma mulher preta e um homem branco, que quando os dois são pretos, já complica mais ainda para ter um alcance. Nossa, muito, muito. A primeira capa de Gótico Gourmet era um zoom na Ayla, né? Então, a gente sabe que capas, inclusive, que mostram pessoas pretas já perdem muito até no próprio algoritmo. Existe o racismo no algoritmo existia muito, muito, muito mais forte ainda, até há uns 5, até menos anos atrás. Questão de você postar uma foto de uma pessoa preta e o algoritmo do Twitter recortar para qualquer parte da pessoa, menos para o rosto. Sendo que com as pessoas brancas sempre recortavam para o rosto. Então, é uma questão, assim, do interesse parecer que some. Ainda há uma procura muito maior e uma produção muito maior de comédias românticas, onde os personagens principais não são pretos. Então, a gente sabe que, por esse histórico que tem nas produções e por esse racismo técnico do algoritmo, é uma busca muito baixa. Uma busca baixa. Muitas pessoas ainda não aprenderam a se identificar com personagens que não sejam de suas etnias ou raças. Eu digo isso porque enquanto pessoa parda e até sabendo da experiência de amigos e amigas, enfim, amizades negras, existe aí aquela questão de crescer se identificando com um personagem branco, porque era o que tinha. Então, a única personagem preta com alcance que tinha nos X-Men, por exemplo, era a Tempestade, mas a personalidade era muito específica da Tempestade. A Tempestade é uma diva maravilhosa. Então, quando você é uma pessoa que é uma pateta, que nem eu, você não vai conseguir se identificar com uma personagem tão séria e tão responsável. Então, cadê, né? Cadê a pluralidade de pessoas pretas? Por que sempre tem um tipo de representação? E por que essa representação, mesmo sendo às vezes até forte, tipo a da Tempestade, por que ela não é procurada tanto quanto as brancas? Se eu não me engano, eu posso estar enganada, tá? A Tempestade ganhou uma revista solo recentemente só. Eu posso estar enganada mesmo. Pode ter tido outras no passado que não fizeram tanto sucesso. Mas a gente está falando, então, de uma personagem que é muito conhecida, que é a maioral dos X-Men, inclusive, mas que não tinha essa procura por ela. Sempre pelos X-Men e ela estava ali. Mas a maioria dos X-Men era branco, tudo branco e azul. Mas não vem o caso, mas tudo branco. Então, existe muito isso. No meio literário existe bastante ainda. Principalmente aquele negócio. Quando eu vejo autorias escrevendo personagens pretos e colocando eles na capa, eu fico, nossa, lindo, maravilhoso, porque a gente precisa mais disso mesmo. Eu sei que eu mudei a capa de Gótico Gourmet, né, para poder encaixar um pouquinho mais com o que tinha dentro do conteúdo, essa ideia de gótico e de gourmet, mas a gente precisa se colocar nessa questão de colocar personagens pretos na capa. A Helena Não Precisa Morrer tem a Amara, que é uma detetive, uma mulher preta. Então, a gente tem que colocar mais nas capas, a gente tem que começar a empurrar esse sistema e tirar de perto esse racismo que está instaurado e sistemático há tanto tempo. A gente tem que vender nossas histórias com mais vezes. É triste a gente falar que, olha, minha história tem representatividade preta, para ver se assim vende. É triste, porque eu não deveria ter que falar. Por que eu tenho que falar? Porque para um leitor, uma leitora, uma pessoa que lê branca, ver e falar assim, eu vou ler para entrar na minha cota? Não, entendeu? Parece dar essa sensação, né? Se eu falar que meu livro tem representatividade X, Y, Z, a pessoa vai ler para bater a cota dela. Então, o que eu quero dizer? Quando é hétero, ninguém fala representatividade hétero. Ninguém fala, porque é o status quo. Eu não estou criticando que a gente devia parar de usar esses termos. É só um pensamento. Por que a gente usa?
Entende? Por que a gente usa sendo que não existe representatividade branca, representatividade hétero? Porque a gente viveu a vida inteira com isso como status quo. E isso tem que ser mudado para a gente conseguir evoluir. A gente tem que mudar essa situação. E como é que a gente muda? A gente muda colocando mais essas histórias em destaque. A gente vai correndo atrás das editoras e cobrando mais disso. A gente teve uma diminuição muito grande agora de editoras que publiquem histórias LGBT. Editoras grandes, que eu digo, né? As indie a gente vê um esforço, mas as grandes a gente viu que parece que, olha, a moda caiu, então vamos voltar a publicar aí nossos brancos heterossexuais em comédias românticas anos 2000, sabe? Então falta isso. Eu sinto que é isso que a gente precisa dar uma desafiada maior, a gente precisa, vai ser muito difícil a gente chegar numa realidade em que a gente não precisa dizer que tipo de representatividade tem no nosso livro, porque qualquer uma virou status quo, a gente não, ou seja, não tem status quo, pronto, não tem mais. É uma utopia a gente pensar nisso, né? Não existe mais uma necessidade de taguear nossas histórias, mas enquanto a gente tem que taguear, a gente tem que cobrar para ser visto. É isso que acontece. E aí acaba sendo uma via de mão dupla no aspecto de quando a gente fala que tem, algumas pessoas querem consumir justamente porque tem para bater meta e outras pessoas às vezes acabam ignorando justamente porque tem. Exato, exato. E, nossa, eu fico muito transtornada com essa coisa, assim. Eu queria trazer você aqui para falar sobre isso também, porque eu vejo você enquanto autoria negra falando sobre isso. Porque eu, enquanto consumidora, vejo isso acontecendo e vejo as formas de preferências que se há nas histórias e nos consumos e nas buscas. E eu já vi algumas autorias comentando também sobre essa questão da capa, por exemplo, que veem que os personagens daquela história são pessoas negras, as histórias são muito menos consumidas. Eu gosto sempre de trazer o exemplo de... Eu falo isso o tempo todo, né? Então, assim, falar aqui vai ser só mais uma vez que eu tô falando sobre isso. Mas eu acho um absurdo enorme Um Traço Até Você, de Olivia Pilar, ser um livro muito pouco consumido, muito pouco avaliado. Um livro que, inclusive, foi lançado até por editora. E aí me vem aquela história de a grande máfia sáfica que temos na internet, que cobram histórias que sejam fofas, histórias leves, não sei o quê. Mas aí, enquanto essa história tem protagonistas negras, então talvez não seja legal de consumir. É uma história que tem final feliz. Poxa, mas a protagonista é negra, o par romântico dela é negra. E aí, como é que fica? Então, por que não tem esse alcance? Histórias que vieram depois, que tem protagonistas brancas, às vezes o casal central não é nem interracial, é só branco mesmo. Porque interracial também ainda tem mais outro detalhe aí a ser colocado, né? Porque se fala muito sobre o quanto a personagem negra daquele casal interracial ela vai ser menos amada do que o personagem branco. Mas, além disso, tem essa questão de ser duas pessoas negras. E aí, quando é duas pessoas brancas, as histórias alcançam mais. Aí vai dizer, mas é porque aquela história é melhor. Aí, você já leu Olivia Pilar? Além disso, outras pessoas também, né, nesse contexto. Então, é uma coisa meio assustadora, assim. E, tipo, você mudou a capa de Gogô agora. Eu amava a capa anterior, eu amo a capa atual. Mas se você tivesse mudado a capa por uma estratégia, pensando nessa questão do quanto as pessoas recebem mal personagens negras, eu não ia achar nenhum absurdo você fazer isso, porque é o seu trabalho também de qualquer forma. E você precisa vender, sabe? Então é bizarro pensar que a nossa imagem ela é tratada como algo descartável pra gente não ser consumível, ou se for consumível, que seja só pra cumprir tabela de, ok, li um livro de protagonismo negro esse ano. Exato, nossa, é muito complexo, cara, porque a gente, por um lado, a gente consegue alcançar as pessoas que buscam a representatividade, que buscam se ver, mas por outro, existe essa cobrança de que fala aí que o seu livro tem essa representatividade porque é bom, ó, vai bater ali a meta do capitalismo colorido, olha, fala ali. Então, assim, é a utopia. A gente não vai chegar nessa utopia, vai ser muito difícil chegar nela. Onde as pessoas vão ler
e vão encontrar essa representatividade dentro e não vão falar, eu não sabia que tinha, caramba, que é o que acontece e é por isso que muitos colocam as tagzinhas, né? Para não chegar na pessoa e a pessoa ficar, eu não sabia que tinha, isso e aquilo. Gente, mas enfim, para mim o que deveria assustar é quando eu coloco na minha sinopse que não falo na minha sinopse que tem bolo, e as pessoas que não gostam de bolo vão ler e falam, meu Deus, tem bolo, eu não sabia que tinha. Outro exemplo maluco, mas assim, quando se trata de LGBT, QIAP+, e quando se trata de negritude, ou indígenas, ou orientais, e árabes, e asiáticos, e enfim, quando se trata dessa parte de etnias e raças, não devia ser nenhuma coisa, algo que não te incentiva a comprar ou algo que te desmotiva de ler. Porque parece que as pessoas estão fazendo um jogo de escolhas muito específicos e muito estranho. Tipo, eu não vou ler se for primeira pessoa, eu não vou ler se for terceira pessoa, eu não vou ler se tiver muita descrição, eu não vou ler se tiver muito diálogo, eu não vou ler se o personagem for preto, eu não vou ler se o personagem for branco, eu não vou ler se o personagem for hétero, eu não vou ler se o personagem for LGBT. Então eu fico, gente, mas o que é isso, né? Tirando as histórias que são baseadas e se nascem com a intenção de falar sobre negritude, sobre LGBT, tirando essas histórias que se voltam para esse tema, que importa? Porque, tipo, o que importa, gente? É um adendo do personagem, é a identidade do personagem, mas não é só isso que o personagem é. O personagem não é só LGBT, o personagem não é só preto, o personagem não vai andar que nem aquele episódio de Todo Mundo Odeia Chris. O personagem não vai ser andar preto, falar preto, vestir preto. Então, tipo, peraí, gente, calma. Então, é uma característica e que influencia muito na visão do personagem, como ele é visto, porque existe um mundo inteiro de diferença entre como o personagem branco é visto e como o personagem preto é visto. Mas as pessoas, sei lá, aí olha pra capa, não tem branco. Querem aquela foto da Maria, poxa, nenhuma negra. Tipo, gente, mas no caso de... Quando eu vejo muitas autorias nacionais fazendo histórias em que quase todos os personagens são brancos, eu fico, gente, mas isso não é Brasil. Talvez seja algum cantinho do Sul, mas aí você vai fazer uma história no Rio de Janeiro, em São Paulo, e todo mundo, no clube dos amigos, todo mundo é branco. Eu fico, gente, você é brasileiro? Você é do Brasil? O que é isso? Você quer chamar seu personagem de Jake? Pode chamar de Jake, mas ele não pode ser todo mundo branco, não. Então, mas existe muito isso de ou a pessoa é branca e não quer investir em leitura sensível e tem medo de errar em alguma coisa e acaba ficando numa zona de conforto, ou a pessoa pensa, não vende tanto quanto. Tem caso de autoria que, inclusive, já foi criticada por isso e mudou a raça de uma das personagens. Porém, você vê que mantém muito. Aí a gente entra na parte de fenótipo. E as pessoas parecem que gostam da negritude quando o fenótipo vem acompanhado do fenótipo branco. Então, é negro, mas o narizinho é pequenininho. É negro, mas o formato do rosto é delicadinho. É negro, mas o rosto o cabelo tá lisado. Ou tá com tranças pequenas para ficar bem contido. Então, a gente vê muito esse problema aí. Quando eles colocam um pouquinho de negritude nas histórias, é uma negritude meio tipo só na cor da pele. E, gente, negritude não é só cor da pele. Eu tô aqui para provar isso, gente, pelo amor de Deus. Eu puxei da cor da pele toda da minha mãe, mas eu sou a cara do meu pai, o que eu vou fazer? Isso me lembrou, essa questão das tranças, o quanto me incomoda em novelas. Novelas, tem duas passando atualmente, que as personagens negras, elas usam trança. E elas estão com trança desde o início da novela. E eu não aguento mais. Eu só fico pensando, ai meu Deus, a alopécia. Eu sei que... Eu sei que as personagens, elas estão... As atrizes, né? Elas estão tirando as tranças. Elas não estão de trança o tempo todo. Meu Deus, Helena, o que você tá fazendo? Faz um penteado, poxa. Eu gosto tanto de trazer esses contatos. Por exemplo, você vê a Ayla prendendo o cabelo, ela joga o cabelo para baixo e prende no outro da cabeça, porque é assim que a gente fica com os coqueirinhos bonitinhos. Assim que a gente vai dormir, a gente prende para cima, a gente coloca a touca de cetim, a gente tem que ter essas características que vão muito além. A Amara tem o cabelo dela todo com trança? Tem, mas a bichinha tá ali fazendo o coque dela. Ela não vai fazer academia?
toda bela com as tranças soltas, ela prende a alta da cabeça, ela prende aqui atrás, daqui a pouco ela tá de peruca, daqui a pouco ela tá de outra coisa. Então, assim, é muito restringir, né? Vamos restringir essa negritude de uma forma mais comercial. Mais comercial, o que é comercial para eles? É branco? Pois É é, isso. exatamente. A última pergunta para você agora é: o que significa ser uma autoria bissexual para você? Ai, significa achar todo mundo muito bonito. Brincadeira. Mas eu acho, Peraí. gente, eu acho que no meio literário tem muita gente bonita, principalmente as mulheres. Eu posso ser uma bissexual extremamente enviesada por achar mulheres mais bonitas do que homens. E isso, assim, que eu tô falando mulher, se bem que homem trans e muitos não binários. Então, nesse conflito, talvez eu não ache apenas as mulheres as mais bonitas. É aquele meme de bissexuais, que fala de Minas Gerais que eu adaptei, né? Porque brincaram com Minas Gerais e manos específicos. E eu acrescento com não binários diversos. Perfeito, gente, perfeitamente. É isso, é isso. Ai, mas é muito. Significa para mim conhecer a comunidade a fundo, a ponto de eu poder escrever diversos tipos de vivências bissexuais. O lado bom, que eu digo assim, parece que eu estou usando as pessoas, mas eu não estou, tá? A gente é amigo há muito tempo, a gente é amigo de boa, eu já paguei sorvete, então tá tudo de boa. Mas o lado bom de ter muitos amigos bissexuais em relacionamentos de, assim, duáricos, relacionamentos aquilianos, relacionamentos sáficos, é ter essa capacidade de ver o mundo pelas lentes azul, rosa e roxo, só que não só em uma. Eu tenho a minha está bonitinha, minha lente está linda, só que a minha lente não é a única que existe no mundo. Então, poder ter essa sensibilidade de poder criar personagens bissexuais, mas também que tenha sua diversidade, nossa, isso para mim é tudo. Então, para mim, ser uma autoria bissexual é tirar a lente do conformismo, vamos dizer assim, tirar a lente do conformismo que a sociedade impôs e saber ver a pluralidade em todas as suas cores. É isso. Que lindo, adorei. Tess Gomes! Tá aí! Adorei o nosso bate-papo, foi muito bom, assim. Obrigado novamente por ter cedido o seu tempo pra gente poder conversar aqui sobre a sua escrita, sobre bissexualidade. E pra gente finalizar, eu quero pedir pra você convidar as pessoas a conhecerem as suas redes, onde a gente se encontra, seus trabalhos, enfim. Eu queria agradecer você 1000 vezes. Eu já falei que eu sou muito fora da realidade social, assim, de saber como fazer as coisas. Meu Deus, eu sou uma batata, né? Mas eu não sei, assim, falar obrigada nunca vai ser o suficiente, tanto que eu te mandei aí a bandeira do casal, do casalzão. Mas ainda assim, não, para mim nossa, o que você e outras pessoas fizeram por Gótico Gourmet foi enorme, foi gigante. O que você está fazendo por mim agora também é enorme, gigante. Eu meio que travo, então eu falo demais, ou então eu falo coisas que parece que tá sem sentido, mas a gente não tirei nada fora de contexto, eu sou uma pessoa do bem. Aquelas, eu sou do bem, isso é legal. Eu queria agradecer muito quem assistiu tudo até esse fim, porque, nossa, se você me aguentou, então você aguenta qualquer coisa. Minha filha vai lá fazer um curso, vai prestar o concurso, você vai passar, viu? Porque você sabe fazer tudo, você já passou por muita coisa, só me ouvindo. E eu queria convidar, então, poxa, acompanha minhas redes, TS Gomes Autora em todas, no Blue Sky, você já sabe que tem aquele PSKY, ponto social no finalzinho. Acompanha a Alice. Vocês estão vendo agora, mas vocês vão acompanhar mais. Continua acompanhando. Vai ter muitas autorias muito legais aqui. A Alice produz uns conteúdos maravilhosos. A gata da Alice é maravilhosa também. Ela vai fazer muitas aparições, entendeu? Ela é linda. Ela vai sortear um seguidor a fazer carinho nela. Então, vocês participem. Ela tá aprontando nesse momento. Eu amo ela. Ela é uma querida. Pra mim, você quer mandar ela aqui pra casa pra ela aprontar com pitucha? Pode mandar. Impossível, minha mãe briga, não pode. Deixa eu mandar pitucha pra ir, pronto. Vai ter 2. Vai ter 3, porque tem Hope, né? 3, Hope que mas a Hope dorme. quietinha. Tá lá dormindo na paz de Cristo. E a Helena Tá vendo? causando. Vai ter 2 causando e Hope ali pedindo Jesus. Por quê? Melhor que na rua. Mas por quê? Gente, eu tenho o Gótico Gourmet, que tá publicado edição física com a editora Flive.
Também tem digital ainda, tá, gente? Só pesquisar lá na Amazon bonitinho. Eu tenho Sangue Quentão, que é um conto spin-off ali de Gótico Gourmet. É melhor ler Gótico Gourmet primeiro, porque a experiência fica mais gostosinha. Eu tenho Eleanor Precisa Morrer, que é um romance aí totalmente separado de Gótico Gourmet, então nem pensei nisso, já vai pelo nome, né? Precisa Morrer. Nossa, que sombrio. Então não é Gótico Gourmet isso. E futuramente eu vou ter mais um livro que vai sair por minha conta, mas eu também tenho agora uma participação em coletânea com de Track 666 com a Andremis, que é maravilhosa, a minha alma gêmea na parte não romântica da ideia. Então, me encontrem nas minhas páginas, é isso. Adorei, foi maravilhoso. Obrigada novamente. E, gente, sigam TS Gomes nas redes sociais. O link vai estar aqui na descrição de todas elas, além dos links dos livros da Diva também, porque você já aproveita o gancho. Se tiver com a assinatura do Kindle Limited, já pega emprestado para ler também. E é isso. Obrigada, meu amor. Eu que agradeço! E assim encerramos mais uma entrevista. E aí, gostaram do bate-papo? Se sim, deixa gostei aqui embaixo, por favor, porque isso vai fazer com que esse vídeo seja distribuído na plataforma e mais pessoas possam conhecer o trabalho dessa autora. Deixa nos comentários o que você está achando das entrevistas e também considere se inscrever aqui no canal, porque assim você não perde nenhuma entrevista a mais que vier nesse mês especial de setembro, nesse grande evento que é o Setembro Bissexual. Muito obrigada por terem assistido até aqui, ter se inscrito neste canal e ter deixado seu gostei nesse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo!